Agora é hora da participação do Dr. José Maria, ele está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM para responder a sua dúvida na área jurídica. Bom dia, Dr. José Maria. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. E você pode participar através do WhatsApp 32220001, 32220001 é o número para você encaminhar a pergunta para que o Dr. José Maria possa responder a sua dúvida, viu? Fique à vontade, 32220001. Nós já temos aqui algumas perguntas, né? Vamos começar aí pela pergunta da Maria, né? Muito obrigado, viu, Maria, pela participação. Ela quer saber o seguinte, doutor José Maria. A CNH está suspensa por causa de uma dívida. Minha empresa está parada há 14 anos. Como posso liberar minha CNH? Ela está dizendo que não tem condições de pagar a dívida. Aí é complicado, né? Ela se tem uma interdição aí, um pedido, uma coisa qualquer contra a pessoa por uma dívida existente, essa pessoa não tem como quitar essa dívida, tem que saber até que tempo que tem essa dívida, porque às vezes a dívida já até prescreveu se a empresa não fez a cobrança devida, né? Caso contrário, vai ficar difícil para ela dar baixa, né? Porque se ela não conseguir a documentação, como é que ela vai fazer a liberação desse documento? O que ela tem de procurar ver aí, no meu modo de pensar, é procurar uma pessoa especializada, alguém que possa oferecer esse serviço para ela, defensoria pública e tal, para analisar a situação dela e ver se consegue liberar esse documento independente dessa situação. Porque ela também não disse como que esse documento dela está preso, se é por conta dessa dívida, se essa dívida já está em execução ou não. Então, eu acho que ela deve procurar um profissional para ver se ajuda ela nessa situação. Tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Eu costumo falar, então tem de verificar aí com a pessoa que entende, né? Vamos a mais uma pergunta, é da Juliana. Obrigado, viu, Juliana, pela participação. Ela está dizendo aqui, doutor José Maria, que fez algumas compras no cartão de crédito e parcelou. Agora ela quer quitar todas as parcelas. Só que a operadora do cartão diz que não faz adiantamento de parcelas e nem faz aí a quitação do cartão. Aí ela quer saber, né, se tem direito de quitar todas as parcelas, né, como que ela deve fazer para proceder em relação à situação da operadora. Com certeza que tem direito, né? Toda pessoa que tem débito e quer antecipar, não há motivo nenhum que não possa impedir de fazer isso. É porque na maioria das vezes, quando você vai fazer essa antecipação, há necessidade de tirar o juro que está cobrando, porque na parcela já está o juro embutido para o final. Se a pessoa vai pagar à vista, ela tem direito no desconto. O que a gente aconselha aí é a pessoa fazer um pedido por e-mail ou por escrito. Faz um documento que registre, protocolo, que ela fez aquela proposta, dando prazo à empresa aí de tantos dias, né, ou 15 dias, sempre deixando a parcela atual em dia, dando à empresa 15 dias para ter uma resposta daquilo. A empresa não manifestou, o que ela deve fazer? Ela pode entrar na justiça fazendo uma consignação de pagamento, deposita o valor que ela ia pagar à empresa antecipado, deposita em juízo, a empresa vai ter de responder aqui, porque ela que tem de vir responder aqui, mesmo que a empresa esteja localizada em outro estado, mas a demanda tem de ser tratada aqui, porque aí o Código do Consumidor favorece o consumidor que está fazendo essa tentativa. Ela deve tentar aí, se for o caso, procurar o PROCON, porque ela tem direito de fazer isso. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, eu tenho uma sobrinha que tem 20 anos e ela não estuda. O pai dela já pode parar de pagar a pensão? Obrigada. A questão da pensão, ela é uma questão assim meio complexa. A pessoa não pode parar de pagar a pensão tendo os motivos relevantes. Quais são os motivos? É menor, casou, libera a pensão. Não há necessidade, ela casou. Segundo, a pessoa tem um emprego, lógico, mas toda vez, mesmo que a pessoa seja maior e é dependente de pensão do pai, o que ele deve fazer? Ele tem de entrar na justiça, pedir a sua exoneração lá onde foi feito o processo, ou de investigação, ou de pedido de pensão alimentícia. Por quê? Porque o juiz não pode liberar sem ouvir a parte contrária. Então ele vai intimar a parte a se manifestar daquele pedido exonerativo daquela pensão. É isso que a pessoa deve fazer. Mais uma pergunta, vamos lá, Ian? Bom dia, doutor Zé Maria. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos aí pelo programa. Eu estou com uma dúvida aqui, doutor Zé Maria. Em fevereiro eu recorri, fiz uma perícia no INSS, eles me negaram meu benefício, né?
Eu até não liguei muito, não, porque eu ainda sou normal, mas tem meus problemas. Mas tem pessoas aí que tá aleijado mesmo, se eu ver que a gente vê que precisa do benefício e eles negam o benefício. Então eu, por sempre paguei meu NPS e precisei, fui lá, fiz a perícia, eles me negaram. Isso foi em fevereiro. Aí eu recorri e tá lá em análise até hoje. Só que o INSS está voltando aos poucos e tal. Aí, será que convém eu fazer uma outra perícia? Ou esse processo já eu tenho que esperar a decisão desse processo? Né? Eu até recorri com a advogada e tudo, mas eu estou fazendo essa pergunta para o senhor também, porque o senhor é do meio, né? Entende da lei. Qual a orientação que o senhor nos dá? Nesse caso aí do nosso ouvinte, ele já fez o que era devido fazer. Por quê? Toda vez que você a Previdência Social te nega um benefício, ou você vai fazer uma perícia e aquela perícia é contrária ao seu interesse, o que a pessoa tem? Tem 30 dias a partir daquela data para fazer um recurso administrativo que vai para uma das juntas julgadoras em Belo Horizonte, que são 3. Nesse caso, ele tem de esperar o resultado. Assim, acabou o resultado, sim ou não, o que ele deve fazer? Ele deve ingressar, se é que ele tem motivo e necessidade desse benefício, ele deve entrar na justiça. Ele pode entrar no juizado federal aqui, que é uma sequência mais rápida, e fazer esse pedido. O que a gente tem que notar é o seguinte: na Previdência Social existe uma situação que tem uma NE, que uma medida interna, um dispositivo de medida interna, que é o seguinte: toda perícia é negada. É impressionante. A pessoa não pode levar toda a documentação que o perito vai negar. Não é porque o perito quer negar, não, porque a norma interna da Previdência obriga o perito a não dar aquele benefício, quer dizer, a dizer que o sujeito está apto a voltar para o trabalho. Então a pessoa deve esperar, você deve esperar o resultado da junta. Assim que a junta negar ou foi favorável ou não, você pode entrar na justiça para resolver. Só a justiça vai resolver isso aí, porque administrativamente tem casos que é difícil mesmo. Vamos aqui à pergunta da Silvana, lá do bairro Planalto. Muito obrigado, viu, Silvana? O caso dela é até um caso um pouco mais complexo, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que teve uma facção com algumas amigas, né? Elas trabalhavam em regime de cooperativa, eram sócias. Mas no final passou a não dar mais certo e elas levaram o caso para a justiça, né? Alegando ser suas funcionárias. Esse fato ocorreu há uns 5 anos. Ela está dizendo que não teve condições de pagar o valor estipulado porque era muito além aí do que ela tinha, né? Naquele momento. E aí ela está dizendo o seguinte: quer saber se a dívida prescreve, né? E ela está com a intenção de abrir uma poupança, quer saber se ela corre o risco de perder o dinheiro que ela vai colocar nessa poupança. Essa situação dela é complicada, porque já houve, pelo que ela falou, e eu entendo que já houve uma decisão judicial, deve ter transitado em julgado, ela foi condenada, talvez já fizeram a execução, e se não encontrar bens, eu digo bens, qualquer tipo de bem, a pessoa pode ter restrição até na carteira de motorista, para ele ter de pagar a dívida trabalhista. Então o caso dela é difícil. Ela deveria ter socorrido na época, ter tido uma cautela no que ela fez, mas agora a situação dela não há prescrição dessa dívida, não. Essa dívida judicial, ela não prescreve. Ela vai continuar. Qualquer tempo que ela tiver um dinheiro, ela esqueceu da dívida e botou um dinheiro na conta, o Bacenjude vai lá, o juiz vai lá e esse dinheiro é arrestado. O dinheiro da poupança tem uma diferenciação. Ele não pode ser, a pessoa não pode ter a poupança resgatada para o pagamento de uma dívida na sua totalidade, mas até 30% pode ser, esse dinheiro pode ser resgatado, aí, no caso aí, via Bacenjude, o juiz autoriza, vai lá e esse dinheiro fica travado no banco até que se decida a situação. E o caso dela é complicado mesmo. Ela deixou ficar numa situação que agora complicou para ela, porque a execução não há prescrição se ela foi feita judicialmente. Vamos à última pergunta de hoje, Ian. Bom dia, Flaviano, bom dia, doutor Zé Maria. Eu queria fazer uma pergunta. Meu marido já está com 58 anos de idade e completou 35 anos de contribuição, porém tem 2 anos e meio de insalubridade. O INSS não quer aceitar. Como devemos proceder? Hoje a situação é mais complicada um pouquinho. Se nós estivéssemos na lei anterior,
talvez a situação dele já seria resolvida, ele poderia aposentar por idade. Né? No caso, aliás, desculpa, por contribuição, porque ele, pelo que ela falou, ele já tem tempo de contribuição. 35, ainda tem 2 anos e pouco, ela fala que tem insalubridade. Se houver essa prova, ele já podia ter pedido a aposentadoria dele. Ele ia aposentar por tempo de contribuição. É bem verdade, se ele estivesse pagando, vamos dizer, acima, aí vamos dar a média maior de salário aí, ele ia perder nessa condição, porque ele ia ter uma redução do valor da pensão dele. Mas se o valor do cálculo da pensão é só salário mínimo, ele aposentaria. Tranquilo, mas agora há uma diferença. Agora precisa ter o tempo de contribuição e idade. Ele tem que ter os 65 anos de idade, aí sim ele pode pedir a aposentadoria dele. Caso contrário, porque hoje não existe aposentadoria proporcional igual tinha antigamente. Hoje tem aquele fator dos pontos. Você anexa tempo e contribuição mais idade para fazer aquele valor que tem naqueles pontos para que a pessoa possa aposentar integralmente. Não há aposentadoria proporcional, não existe mais. No caso dele aí, é só com 65 anos de idade que ele vai conseguir a aposentadoria. Essa é a participação do Dr. José Maria, que todas as sextas-feiras vem aqui responder as suas dúvidas. Muito obrigado, viu, Dr. José Maria? Ô, Flaviano, um bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores e até sexta-feira, se Deus quiser.